Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E quem morreu sem aceitar Jesus, acontece o quê? Como que ficam as situações daquelas pessoas que não aceitaram a Jesus? Só que eram pessoas boas, pessoas que trabalhavam, pessoas que eram bons filhos, bons pais, bons maridos, boas esposas. E aí? Como que ficam essas pessoas, hein? Porque a religião diz que se a pessoa não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. Mas inferno é sepultura, inferno é cova, inferno é local dos mortos. Entende-se que todo ser humano vai para o mesmo lugar, vai para 7 palmos debaixo da terra. Hã? Será que a religião está certa, então? Então quer dizer que um parente nosso, ele foi para outro lugar, a não ser para o reino espiritual. Claro que a natureza carnal dele, nem de um religioso nenhum, entra no reino espiritual, porque o reino espiritual é espiritual. Será que por eu ser um desigrejado, assim eles dizem, né? Por eu não frequentar uma religião, por eu não ser religioso, então quer dizer que o meu fim, o fim dessa carne, será qual? A Bíblia fala que o fim é a sepultura. Tanto faz o bom e o mal, o que pratica coisas boas e o que pratica coisas más, o fim é o mesmo, é a morte. Então eu acho que nessa aula a teologia faltou. Quem fundou a teologia faltou nessa aula. Porque o fim é igual para todos. Porque assim está escrito, né? Eu acredito no que está escrito, não o que dito doutores, pregadores falam, ou então o que religiosos falam. Assim está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versículo do 1 ao 3. Veja. No texto da NVI, refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que o espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. 2. Todos partilham de um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Versículo 3. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Bom, então aqui o sábio Salomão estava falando que o fim é igual para todos. O ladrão, o fim dele é a sepultura. O policial que perseguiu o ladrão e prendeu, o fim dele é a sepultura. O que fica no bar bebendo cachaça, o fim dele é o mesmo daquele que se diz diferenciado só porque anda com a Bíblia debaixo do braço, vai para a sepultura. A prostituta tem o mesmo fim de uma missionária. Ou não é assim? Pelo menos o que nós lemos aqui em Eclesiastes 9, do versículo 1 ao 3, diz que o fim é igual para todos, é a morte, é a boca do leão, é a sepultura, ou inferno também, tanto faz. Porque inferno era o Geena, era um local de fogo que havia lá em Jerusalém, era o lixão que havia lá, né? Então, todos irão para o inferno, todos irão para a cova, a sepultura, o cemitério. O que pratica o bom, o bem e o mal. Mas, e quem morreu sem aceitar Jesus? É o tema, né? Acontece o quê? Não acontece nada. Tanto faz a pessoa ter aceitado Jesus como não ter aceitado, não muda nada. Por que não muda nada?
Porque Deus, ele é pai dos espíritos das pessoas. Deus, ele não é pai da carne. Essa natureza carnal que está zanzando na terra, essa natureza carnal que está passeando para lá e para cá na terra, ela tem um pai e uma mãe carnal. Ela não tem o Deus que criou todas as coisas, o Deus Espírito, aquele que habita em nosso espírito, o soberano, Elohim. Ele não é pai da nossa natureza carnal. Então é diferente. Agora, a diferença está no quê? É o contrário da religião. Que nenhuma pessoa igual eu não sou religioso. Você do outro lado, se você também não é um religioso, o que muda de uma pessoa que aceita Jesus, porque o aceitar Jesus deles é uma pessoa estar dentro de um templo. E essa pessoa estando dentro de um templo, ela está sob envelopes. A escravidão do dízimo, das ofertas, das feitiçarias, das mandingas, copo de água, tijolinho, caroço de feijão, vassoura ungida, lenço ungido, Bíblia ungida. Então, são feitiçarias religiosas. Então, a diferença é essa. Quando nós vivemos no Evangelho Eterno, que é Deus em nós, a diferença deles que aceitam Jesus. Então, o aceitar Jesus da religião é se tornar um prosélito. Mateus 23:15. E quando uma pessoa se torna um prosélito, ou seja, um gentil, que não recebeu nenhuma lei de Moisés, então ele se converte ao judaísmo, ele se torna um prosélito. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, ela tem que ir para um templo. Estando dentro desse templo, ela praticará obras mosaicas, obras de escravidão. Ela não vai ter a liberdade que nós temos. Não. Domingo, eu acordo a hora que eu quiser. Se eu quiser ir para a piscina, eu vou. Se eu quiser ir para a praia, eu vou. Se eu quiser ir para o sítio, eu vou. Se eu quiser ficar dentro de casa, eu fico. Se eu quiser, se estiver chovendo, quiser ficar debaixo do cobertor, escutando o barulhinho bili, 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 da chuvinha, eu fico. Agora, quem aceita Jesus, não. Quem aceita o Jesus da religião, o Jesus da religião, está aprisionado em um curral. Está algemado a envelopes. Está algemado a doutrinas, a mandamentos, a preceitos. O menininho, a criancinha, o rapazinho, o menininho é obrigado muitas vezes a usar um terninho, uma gravatinha borboleta, aquela escravidão maldita. A criança não pode brincar, não pode jogar uma bola, não pode, vamos dizer que a pessoa mora em um prédio, em um condomínio, a criança não pode brincar com os amiguinhos ali na piscina, a criança não pode jogar uma bolinha, não pode bater um pimbolim, não pode nada. Nada. Porque a cabecinha dela está sendo doutrinada a aceitar Jesus. O Jesus da religião. O Jesus que não existe mais. É o que a religião apresenta para os seus fiéis. É o Jesus de Nazaré. Porque o Cristo não tem como, porque o Cristo é o Espírito. E o Espírito está em todo lugar. Mas o Jesus que a religião oferece é o Jesus de Nazaré. É o Jesus que veio para cumprir as leis de Moisés. E quando uma pessoa cai nesse Jesus da religião, meu amigo, aí é fardo. Aí é jugo. Jesus disse aos judeus, olha a contradição de quando uma pessoa aceita Jesus, o Jesus da religião, nessas sinagogas, nesses alçapões que eles chamam de igreja. Jesus disse, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, que eu nunca decoro como que é. Deixa eu ver. Mais ou menos ele falou para os judeus assim, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados,
Porque o meu jugo... Deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever. Dá licença um pouquinho. Pera um pouquinho, tá? Deixa eu escrever aqui. Computador. Porque o meu jugo... Você deve saber de cor, né? Porque o meu jugo... Deixa eu ver se já aparece essa referência aqui. Não, não apareceu, porque eu acho que eu pus o porquê separado. Não, também não. O meu jugo é... Vamos lá, vamos achar aqui. Aqui. Ou aqui. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Mateus 11:30, né? Deixa eu ver se fala aqui um pouquinho aqui. Ele disse aqui para os judeus, a partir do versículo... Deixa eu ler no texto da Nova Almeida Atualizada, no versículo 28 de Mateus 11. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Deixa eu pôr aqui. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua vida. Alma é vida. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que coisa maravilhosa que está aqui. Então veja, Jesus de Nazaré disse isso a quem? Ele falou isso para mim, que sou gentil? Não. Ele falou isso aos judeus, porque afinal de contas Jesus de Nazaré veio para os perdidos da casa de Israel. Ele veio para os judeus. Então ele estava falando para os judeus que eram seguidores de Moisés, que eram seguidores dos preceitos, dos mandamentos, que nunca ninguém, nenhum judeu conseguiu cumprir os 613 itens. Aí Jesus estava convidando os judeus, vem para mim, vem aprender de mim, vem porque o meu, como que fala? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ei, hoje em dia, a religião, não, a religião, sabe o quê? Venham aceitar Jesus. Quando a pessoa entra no calabouço deles, chamado igreja, aí eles apresentam quem? Moisés. Moisés disfarçado de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Eles disfarçam Moisés com a palavrinha Jesus. Yeshua. Aí eles tacam o quê? Aí pronto, aí o jugo já não é mais suave. Aí o fardo já não é mais suave. Quando uma pessoa aceita o Jesus da religião, aí acabou a vida boa. Acabou a moleza. Meu amigo, aí aceitou Jesus, aí é ameaça, hein? Aí é aguilhão. Eles transformam o dedo deles num ferrão, num aguilhão. Apontando o dedo, você tem que ser dizimista fiel, você tem que ser ofertante fiel, você tem que passar pelas águas. Olha, gente. Batismo do arrependimento, que o próprio João Batista disse, vem um mais poderoso do que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo foi o juízo do ano 70. Então, João Batista estava falando que vinha um mais poderoso do que ele e iria batizar os judeus com o Espírito Santo. E essa maldita religião que chamam as pessoas para aceitar Jesus, o Jesus, claro, que é Moisés disfarçado de Jesus, fica nessas fanfarrices, nessas palhaçadas, nessas mentiras. Tratando as pessoas como ovelhas, e eles, claro, como lobos, eles são os lobos vorazes. Aí faz o contrário do que Jesus fez. Jesus estava convidando os judeus para sair do jugo pesado, do fardo pesado, para ter a molezinha, a liberdade nele, e a religião pega os... Gente, o pior é isso, que essas pessoas... Vamos falar hoje é dia 30 de novembro, hoje nós estamos no século XXI, no ano 2023, eles pegam esses cabeça de bagre que vão dentro desses lugares,
que são gentios, que não são judeus. Olha a ignorância da religião. Olha a ignorância desses religiosos. Aí eles pegam esses cabeças de bagre. Vocês têm que aceitar Jesus. Aí eles aplicam aquilo que Jesus tirou dos judeus. Pelo menos ofereceu. Que foi um jugo leve, um jugo suave e um fardo leve. Mas os gentios, que não são judeus, fizeram a contramão. Os cães, que se dizem pastor, bispo, padre, frade, coroinha, presbítero, reverendo, pega esses gentios. Meu Deus do céu, que ignorância, meu pai do céu. Ô, religioso, pelo amor de Deus, religioso, se você for religioso, nessa parte aqui, ó, corta esse clipe aqui e manda para alguma pessoa da sua família, gente. Olha que engano, olha como que na contramão o religioso está. Jesus tirou o jugo, como que fala aqui? Pois o meu jugo é suave. Quer dizer, Jesus estava oferecendo dar um jugo suave para os judeus e um fardo leve. Os ditos pregadores de hoje pega essas pessoas que são gentil, que não tem nada a ver de judeu, colocam lá em Moisés. Moisés está disfarçado de Jesus. Para os gentios que não têm a lei escrita, nunca tiveram a lei de Moisés para cumprir, pega esses gentios, coloca lá atrás. E esses gentios que não têm nada a ver começam a andar torto. Andar igual um anzol, um 7/0, só que é o contrário, andar assim, ó. De tanto fardo pesado, de tanta carga nas costas. É tanto envelope, é tanta mandinga. Ei, isso aqui é os feiticeiros também. É tanto cumprir tanto trabalho na floresta, na cachoeira, nas encruzilhadas, no cemitério. Gente, é tanta nojeira. Tem que catular, tem que ficar 21 dias comendo comida estragada. Meu Deus, que absurdo. Jesus disse, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A religião pega as pessoas que não têm nada a ver com aquilo e leva lá para trás. E aí, o que você me diz? Cobra tem nariz? Vai fazer o quê? Vai falar o quê para um religioso? Vai passar a mão na cabeça do religioso? Não pode, a gente não pode falar isso, não? A gente tem que continuar deixando os religiosos sendo tosquiados, sendo enganados por esses lobos travestidos de pregadores. Eu não gosto de falar pastor, bispo, reverendo, porque esses títulos não existem mais, tá? O último pastor que veio foi o juiz do ano 70 e acabou, não existe mais. Então fala pregadores. Quando fala pregador, ó, pregador está dito pastores, bispos, padre, frade, pai de santo, guru, reverendo. O que mais tem? Missionária, tá tudo num pacote só. Tudo lixo, tudo inútil. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí o morcegão lá no Brás, você sabe o morcegão do dedinho lá? Aquele lá que a sinagoga dele cabe 10 mil pessoas. 10 mil pessoas sentadas. E o chapelão, que gosta de criar só gado branquinho e Nelore. E o mala cheia. Esses camaradas, esses cães, eles pegam o povo gentil, que não tem nada a ver com judeu, e coloca lá no jugo que não é suave. Deixa eu ver, o que é esse jugo aqui? Deixa eu ver, eu sou meio cabeça de bagre também. Deixa eu ver o que significa jugo. Canga, junta de bois, dispositivo curvo colocado no pescoço dos vencidos, sujeição, opressão. Olha aqui, deixa eu ver na Almeida como fala significa esse jugo. Peça de madeira que se prende com correias ao pescoço de animais de carga, para que assim possam puxar uma carroça ou um arado. Pronto, o jugo é isso.
Então, eu vou falar que o jugo aqui não é nem suave. Jesus estava convidando os judeus para tirar a canga deles. Tirar o jugo, era para tirar o jugo. Não era nem suave, era para tirar. E o fardo que Jesus estava colocando neles era um fardo bem levinho, era como se fosse uma pena. Estava tirando o chumbo, quilos e quilos de chumbo das costas dos judeus, e colocando pena de pavão, pena de cisne nos judeus. Claro que aqueles que aceitavam ele. Aí você vem nos dias de hoje, esses ladrões mercenários, colocam uma canga, daquelas cangas feitas de peroba, aroeira. Não é madeirinha que aguenta chuva, não. Aquelas madeirinhas. Não é cedro, não. Cedrina. Que fazer barco, não. Ei! Psiu, é aroeira. Coloca umas cangas de aroeira no pescoço desses religiosos, cabeça de bagre. E taca peso. E é envelope. E é envelope. E é mandinga. E é feitiçaria. E é compromisso. É para estar todo dia na sinagoga. É para lavar a sinagoga. É para carregar bolsa de cão guloso. É para fazer unha de missionária. Num povo que nunca recebeu nenhuma lei dada a Moisés lá no deserto. Quer dizer, é o contrário. Então essa história de aceitar Jesus, na verdade, é aceitar Moisés disfarçado de Jesus. A verdade é essa. E aí o engano continua. Porque em Hebreus 12, 9, assim, o escritor, que eu acredito que foi Apolo, disse: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Então Deus, ele é Pai do meu espírito. Ele não é Pai dessa carne. Então essa carne tanto faz aceitar Moisés, aceitar Jesus, ser um babalorixá, ser uma prostituta, ser um prostituto, ser um traficante, independente. A única coisa é que vai ser disciplinado conforme o que nós estamos fazendo aqui. Porque assim, Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7. Cada um colhe aquilo que planta. Mas o fim vai ser igual. Claro que quanto mais atividade carnal tem, mais chance você tem de morrer. Mais chance uma pessoa que tem uma vida ali na linha, tranquila, tem chance de viver um pouco mais. Mas também nada impede de dar um AVC, um infarto fulminante, nada. Eu conheci pessoas maravilhosas que morreram novinho. Quantas pessoas que você ouve falando aí, que do nada, fulano teve um infarto. Quantos anos tinha? Tinha 18, 20, 21, 22 anos. Pessoas maravilhosas. Fazer o quê? É o tempo de Deus. Mas quando você pratica obras da sua carne, você está adiantando o tempo de Deus. Porque a transgressão, a Bíblia fala pecado, mas nós somos transgressores. Então a transgressão leva à morte. Então cada um colhe aquilo que plantar na natureza carnal. Mas o Espírito não tem nada a ver de você aceitar Jesus, aceitar Moisés, aceitar nada. Porque o Espírito não tem ligação nenhuma com a natureza carnal. Porque assim Paulo diz também lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18. É isso, meu Deus do céu? Será que é isso? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, natureza carnal, não tem. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque aqui, vou ler para você, Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Você consegue entender como que é o negócio? Então o Espírito é o Espírito, a carne é carne. Tanto que em Eclesiastes 12, 7, e o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o Deus deu. Então você acha que para Deus que é o Espírito, não o Deus da religião, o Deus Espírito, o Deus da Bíblia,
Ele está preocupado se você aceitar Jesus ou não? O Deus da Bíblia, o Espírito, sabe que quando uma pessoa aceita Jesus, na verdade ele está aceitando Moisés. Ele está indo para as trevas. Ele está indo para o engano, para a mentira. Ele está indo para a tosquia. Ele está indo para o matadouro. Como se fosse uma metáfora. Não que ele vai aceitar Jesus, vai entrar dentro de um templo desse e alguém vai guilhotinar o pescoço dele. Não. Eles matam a vida da pessoa, matam os sonhos da pessoa, matam a esperança, a fé, porque aí a fé da pessoa se torna a fé nos envelopes. A fé da pessoa se torna no escambo. Aí sim, a fé da pessoa muda. Você consegue entender? E quem morreu sem aceitar Jesus, acontece o quê? Acontece nada. Quem morreu, o espírito descola automaticamente, instantaneamente. Descola é um modo de falar. Ele não pertence, aquela natureza carnal não mais pertence àquele espírito volta a fazer o que ele fazia antes. Não me venha falar o que é que o espírito faz, que a nossa natureza carnal não conhece o espírito não tem participação da natureza carnal. Isso a gente sabe. Então, o que acontece com quem aceitou Jesus ou não aceitou Jesus é que o que não aceita Jesus não é escravo de religião. E o que aceita Jesus começa a carregar um fardo pesado das leis mosaicas. Somente isso. Aí você escolhe. Você escolhe. Agora, o que eu posso te dizer, o que eu apresento para você, se você quiser, é ter uma vida feliz, uma vida não escrava, aí sim, isso daqui, se você aceitar, aí você vai ser uma pessoa plena. Você vai ser uma pessoa que para gravar vídeo assim, o olho fica caindo, dá sono, você fica tão leve, você não tem peso nenhum. Fora que eu tomo bastante remédio também, né, gente? Por isso que eu fico, às vezes, eu sempre falo que às vezes esse sono que eu tenho também é por causa dos medicamentos. Veja aqui, ó, na NVI, Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. É isso que você tem que viver. Não é aceitar Jesus. Porque se você aceitar, eu não vou contar de novo, mas se aceitar Jesus, você está aceitando Moisés. Não é aceitar Jesus, é você vivendo plenamente o evangelho eterno. Porque evangelho significa reino de Deus. E o reino de Deus nos dias de Jesus de Nazaré estava próximo, nos dias de Paulo estava próximo. Mas o reino de Deus foi, no ano 70, foi estabelecido. Que é o evangelho eterno e que está em nosso espírito. Assim é. Então o que nós temos que viver é somente isso. É somente aceitar isso e acabou. E a vida segue. Você sendo livre para fazer o que você quiser, sabendo que cada um colhe aquilo que plantar. É simples assim. A conta, o solver da questão do evangelho eterno, a solução do evangelho eterno é essa. É você saber que tem a lei do retorno. Tem a lei do retorno. Que a sua carne planta, a sua carne colhe. Tá bom? E não acontece nada. Em termos de salvação, como as pessoas dizem. Porque a carne de ninguém é salva. A carne de ninguém vai para o céu. Porque nós já estamos no céu, o primeiro céu. Existem 3 céus, nós estamos no primeiro, nesse ambiente. É isso que acontece. Tá bom? Então eu vou deixar com você essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, comente, ative o sininho e vamos em frente. Falando do nosso Pai Celestial. Falando, passando o nosso simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Sem manobra, sem nada, tá bom? E eu vou parar por aqui, porque senão daqui a pouco eu vou dormir. Fique em paz, gente. Beijo no coração. Até mais, tchau.